Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 19 ao dia 25 de fevereiro. E nessa semana a gente vai ter no céu a presença de uma lua cheia acontecendo no signo de Virgem. Como a lua só muda de fase no sábado, dia 24, a maior parte da semana ainda vai ter a presença da lua crescente no céu. É como se fosse uma fase de transição da lua crescente até a lua cheia. Essa fase do ciclo, que vai da lua nova até o ápice da lua cheia, é uma fase de crescimento. Então, tudo na nossa vida tende a crescer, tanto que for desafiador, então desafios surgem, as coisas ficam um pouco mais estranhas, né? Aquilo que tem que vir à tona vem para mostrar para gente o que a gente precisa acessar, trabalhar naquele momento, aceitar também. Mas é uma fase muito favorável para fazer crescer coisas boas também. Depende muito do foco da nossa atenção. Se eu fico focando só em problemas, só em reclamação, no que está dando errado, eu vou fazer aquilo crescer na minha vida. Tenta fazer um teste em relação a isso. Não acredite apenas porque eu estou falando, mas a gente sabe que aquele dia em que a gente acorda de mau humor, em que a gente fica irritado logo de manhã, abre uma linha do tempo ali em que parece que tudo dá errado durante o dia também. Já outros dias, quando a gente está de mau humor, quando a gente está feliz, quando as coisas fluem para a gente logo de manhã, parece que a gente entra numa fluência para o resto do dia e acaba atraindo coisas boas também, encontros positivos, palavras de afeto ou de incentivo, até os atendentes, né, dos lugares que a gente vai, pessoas que a gente nem conhece direito, parece que estão mais simpáticos, e quando a gente está mal-humorado, aí parece que é mal atendido. Começa a perceber essa dinâmica na sua vida e o quanto a qualidade da nossa energia define a qualidade da vida que a gente está vivendo. Essa semana vai ficar muito claro isso. E com esse ápice da lua cheia, mais para o final da semana, principalmente a partir da quarta-feira, a gente pode começar a se sentir um pouco mais ansioso, um pouco mais irritado, agitado, porque a lua cheia ela traz à tona aquilo que está borbulhando dentro da gente, mas que a gente está reprimindo. E aí não tem mais como fugir, parece que a válvula de escape ela precisa acontecer e a gente acaba descontando em pessoas ou em situações que estão ao nosso redor, que não necessariamente tem a ver com a ferida original que está dentro da gente. E aí é um momento muito positivo e favorável para a gente parar, observar por que eu agi assim, por que tal situação aconteceu comigo, o que eu fiz energeticamente, vibracionalmente para atrair isso na minha vida. E aí observar e trabalhando e aceitando. Eu acho que quando eu falo em trabalhar é muito vago, é muito subjetivo, mas nada mais é do que refletir e pensar de uma maneira diferente a respeito daquilo. Sabe quando a gente muda a visão? Sabe quando a gente analisa uma situação e pensa por outro lado e olha de um novo ângulo e acaba no final aceitando aquela situação, perdoando, entre aspas, né? Porque eu sempre falo da minha visão do perdão num vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, mas a gente acaba fazendo as pazes com o que aconteceu, do jeito que aconteceu. Até porque a gente não consegue mudar a situação depois que ela se foi, depois que já foi, né? Mas a gente consegue mudar a nossa percepção daquela situação que já passou. E aí que está o nosso verdadeiro poder. Com a lua cheia em Virgem chegando no final da semana que vem,
A energia ela vai entrar em conflito entre o Sol em Peixes, que vai ter entrado em Peixes na segunda-feira já, e a Lua em Virgem. Aqui a gente está falando de uma energia extremamente sensível e etérea, mais subjetiva, mais voltada para a nossa intuição e para o mundo invisível, em oposição, porque a lua cheia é sempre Sol e Lua olhando de frente para o outro, e a lua em Virgem, um lado mais prático, pragmático, racional. Então a gente tem energias opostas, sempre vai ter, né, essa oposição. Só que eu percebo que alguns signos, mesmo na oposição, eles não se embatem tanto, parece que tem coisas em comum. E aqui, o que existe em comum com os dois é a energia da cura. Só que cada um vai curar de uma forma, cada um vai procurar ajudar o outro, servir ao mundo de uma forma específica. Mas ambos têm essa questão de gostar de se sentir útil, de gostar de ajudar. Então, é isso que eles têm em comum. Só que a maneira com que se faz isso é extremamente oposta. E aqui que entra o conflito. Então, é um conflito entre razão e emoção, é um conflito entre salvar o outro e ajudar o outro, porque existe uma grande diferença aí. Então, a gente pode estar sendo convidado a ser um pouquinho mais prático, mais racional nas nossas abordagens. Porque se você é uma pessoa que tende a ir muito para o lado pisciano, naturalmente, que é se sentir bastante confuso, bastante perdido na vida, muito bagunceiro, muito desorganizado, não só nas coisas materiais, de bagunça ali mesmo física, mas também de olhar para a vida e não conseguir se organizar, não conseguir se ordenar, não conseguir planejar as coisas e agir de uma maneira prática. Então, nesse caso, você precisa acessar mais a energia virginiana. Já se você é uma pessoa muito prática, muito crítica, muito perfeccionista, que foca muito nas questões apenas materiais e é extremamente voltada para isso e esquece de, às vezes, soltar um pouquinho o controle, de confiar um pouco mais, não achar que você tem que fazer tudo, que tudo depende de você e das suas atitudes, e também se conectar mais com a sua intuição, se conectar mais com o invisível, né? Com a espiritualidade, com os anjos, com aquilo que você acreditar, mas saber que existe uma rede invisível ao nosso redor, uma rede energética que conecta todos os seres e que nos conecta com seres de maior consciência. Eles não são melhores que nós, eles apenas estão um passo a mais no processo evolutivo. Então, dependendo de como você se vê, de como você se analisa, é importante você acessar um pouco mais do oposto disso. E isso vai ajudar você a avançar nesse momento. Isso vai estar relacionado aos próximos passos, aquilo que você precisa acessar para poder avançar, para poder evoluir, para as coisas começarem a fluir. Porque quando você está muito num polo só, a gente fica, né? E você fica, porque aqui eu tô falando com você, muito engessado, fica muito preso e parece que as coisas não fluem. Parece que você fica andando em círculos. Por quê? Tá faltando uma outra parte dessa equação. Tá faltando uma variável aí que vai dar a soma correta. Então, esse é o meu chamado aqui, o aprendizado e a observação que eu convido você a fazer para essa lua cheia que vai acontecer essa semana. Como a energia virginiana vai estar muito forte e o sol vai estar iluminando ela, a gente precisa perceber onde a gente está sendo muito crítico, querendo controlar tudo, sendo perfeccionista demais. As pessoas podem estar um pouco assim e a gente precisa aprender a lidar com a crítica, porque ela diz muito mais sobre quem critica
do que sobre aquele que é criticado. Então, se alguém te critica, a pessoa ela está querendo dizer que ela é uma pessoa crítica, que ela tem uma opinião a seu respeito, mas que essa opinião é dela, ela não define a verdade universal sobre quem você é. E quando a gente começa a perceber dessa forma, eu sei que quando são com pessoas muito próximas e às vezes até com pessoas que a gente não conhece, a gente liga, a gente se importa. Por quê? Porque a gente não está bem resolvido com a nossa autoestima. Então é preciso também observar o quanto a crítica me machuca e o quanto isso diz sobre a qualidade do meu amor próprio. Porque se eu sei o meu valor, se eu me amo, reconhecendo quem eu sou em essência, não importa o que o outro pense ou fale de mim. Só que a maioria das pessoas vive nesse conflito da comparação, da crítica, do julgamento, e isso pode estar mais em evidência durante essa semana. Para fechar essa reflexão sobre a lua cheia, a gente precisa falar sobre o nosso processo de cura, porque como estamos num eixo aqui de peixes e virgem, que tem muito forte essa habilidade, a gente pode usar isso a nosso favor e a gente pode começar um lindo processo de cura interna e externa, se você está passando também por alguma questão de saúde física. Mas aqui a gente pode pensar em saúde emocional, em saúde mental, em saúde espiritual e num bem-estar geral, envolvendo todas essas partes. Então, se você puder, medita, busca ajuda terapêutica, faça o que a sua intuição está te dizendo nesse momento que você precisa para se curar verdadeiramente, profundamente. E para que isso não volte num outro momento, numa outra fase do ciclo, porque ele vem e vai. Então vão ter fases mais desafiadoras, vão ter fases mais tranquilas, fases que pedem crescimento e trabalho, outras que pedem mais descanso, e a gente vai seguindo esse fluxo. Mas a cada vez que a gente faz o dever de casa, a gente não precisa mais olhar para aquilo. Não volta, não precisa voltar porque a gente resolveu e porque a gente encerrou esse capítulo. Tem um livro que eu tô lendo que eu recomendo muito para quem estiver nesse processo de cura física ou quiser melhorar a sua energia, que é o livro do Joe Dispenza, que se chama Como se tornar sobrenatural. É um livro maravilhoso, incrível. Ele está disponível lá na minha lojinha, Biblioteca do Despertar. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser acessar através do meu link de afiliado da Amazon. Mas é um livro que realmente vale a pena a gente ler e aplicar, porque ele tem meditações, ele faz explicação fisiológica, científica a respeito de tudo que ele está falando, tem muito embasamento. É um livro assim que faz você mudar de vida, se você aplicar, e faz você mudar de opinião, se você for uma pessoa muito cética, muito fechada para essas questões energéticas. Então, é isso que eu recomendo para essa semana. Muitas tarefinhas aí para vocês. Tem semana que é mais reflexiva e tem semana que tem coisas mais práticas para a gente fazer. E essa é uma dessas semanas, claro, numa semana de lua cheia em Virgem, que precisa do fazer para poder se sentir bem, né? Então tem tudo a ver com a energia da semana. Vamos agora falar sobre cada dia. Na segunda-feira, dia 19, a lua já amanhece em Câncer e ela fica terça-feira ali o dia todo também. O sol, ele entra em Peixes junto aí com a lua, então são 2 dias com muita água no céu, com muita sensibilidade, com muita intuição, mas também com uma tendência a gente se perder nesse excesso de emoção. Cabe a gente observar aquilo que a gente sente, mas com um certo distanciamento, se possível, porque senão a gente se afoga nessa água
em excesso que a gente vai ter no céu, nessa água interna, nessas emoções, às vezes que se tornam descontroladas, que a gente não consegue lidar com facilidade. Então parece que tudo nos afeta. Se alguém faz alguma coisa, aquilo dói com mais força do que num outro dia, num outro momento. E claro, depende muito do mapa natal. Então uma pessoa mais prática, mais séria, mais fechada, talvez sinta menos do que uma pessoa que já tem excesso de água no mapa natal. Cada um vai sentir de uma forma. Eu trago uma visão geral que pode ser aplicada para cada um, dependendo do nível de autoconhecimento e de autoobservação. Essa é a graça. Não é para todo mundo da mesma forma, mas o céu está igual para todos. Como cada um vai acessar depende do nível de consciência e de autoconhecimento, de dedicação a observar mesmo o que está acontecendo lá em cima e fazer essa correlação com o que está acontecendo aqui embaixo na nossa vida. Num sentido mais prático, segunda-feira está um dia muito favorável. Primeiro porque Câncer é um signo cardinal, então ele traz força, ele traz iniciativa, principalmente se forem coisas que fazem sentido pra gente, coisas que eu amo, coisas por pessoas que a gente ama também. Câncer é muito motivado pelo bem-estar de quem está ao lado dele, de quem ele considera família, então questões familiares também estão favorecidas, tanto no sentido de estar bem com a família, mas às vezes de resolver desafios que possam surgir. Tá? E parece que a família ela ocupa um lugar central ali nas questões desses 2 dias. Ou alguma coisa acontece que a gente tem que ajudar, que a gente tem que lidar, enfim, questões familiares ou da casa, do lar, para resolver pendências ali, também vão ser muito favoráveis. Na quarta-feira, a lua entra em Leão às 10h40 da manhã e ela fica quinta-feira e sexta-feira praticamente o dia todo nesse signo de fogo. Aqui a gente vai ter a lua sendo regida por aquele sol que acabou de entrar em Peixes. Então, apesar de termos uma energia de fogo, que é uma energia mais agitada, uma energia mais expressiva, que quer se expressar externamente, então pode ser que a gente se sinta assim mais irritado, mais agitado, as pessoas estão assim de uma maneira geral, a gente também fica mais sensível, porque essa lua está ativando aquele sol em Peixes. Dá para perceber que vai ser uma semana de muita sensibilidade, e aqui sensibilidade tem a ver com sentir. Não significa necessariamente chorar, se desesperar, mas parece que as pessoas estão mais sensíveis àquilo que acontece com elas. Então, as coisas nos afetam mais, né? Nesse sentido, tá? A gente sente com mais profundidade tudo aquilo que acontece ou as trocas que a gente tem, as palavras que a gente expressa ou que a gente ouve estão mais carregadas de sentimentos e intenções profundas e sinceras, tá? Ou a nossa habilidade, né, a nossa intuição de perceber quando não é sincera também fica mais forte. É uma semana muito interessante aqui para quem quiser ter essa percepção maior das coisas, tanto no nível pessoal, de intuição, de saber quem é quem, de perceber ali a intenção por trás das palavras e das atitudes, mas também perceber num quadro maior o que a sua vida está entregando para você hoje que tem relação com a qualidade da vibração que você mantém. E você mudando a vibração, você consegue mudar a situação também. Tá? O poder está sempre dentro da gente. Voltando aqui, né? Quarta-feira tá um dia mais tranquilo de aspectos, porém tem uma oposição ali com Plutão no meio do dia. Essa sensibilidade, explosões emocionais, ela continua. Essa semana ela realmente tá lua cheia e muita sensibilidade no ar, pode ter assim rompantes aí, né? De todos os lados e em sentidos diversos. Na quinta-feira vai ter um encontro de Vênus e Marte.
Esse encontro vai acontecer no signo de Aquário, que é um signo mais racional, extremamente visionário, que fala desse convite para a gente fazer diferente. E como Vênus e Marte fala do casal da astrologia, né, o homem e a mulher, num sentido aqui até afetivo amoroso mesmo, a gente precisa olhar para as nossas relações de outra forma, de uma maneira diferente. Essa união dos dois, ela fala também das nossas uniões afetivas. Quem está sozinho é um bom momento para encontrar alguém, pode ser que conheça alguém por aplicativo, pela internet, porque é um aspecto, né, que fala das redes aí, da internet principalmente, ou através de amigos também, pode ser que esse encontro aconteça. Mas se você já está numa relação, o pedido é para você inovar, para você mudar alguma coisa que está incômoda. E isso pode surgir através dos conflitos que surgem aí através dessa lua cheia. Então a lua está fazendo oposição com esses dois, percebe essa questão do jogo de ego, da teimosia, do orgulho que a gente tem ali nas nossas relações, e orgulho no sentido negativo mesmo, sabe? De não dar o braço a torcer, de achar que tem que sempre ter razão. Essas lutas pelo poder podem estar mais fortes aí nas nossas relações nesses dias de lua em leão e véspera de lua cheia. Quinta-feira tá um dia bem movimentado. Segunda-feira também, mas é um movimentado mais positivo. Quinta-feira um pouco mais desafiador. Sexta-feira tá mais tranquilo. E Mercúrio também entra em peixes durante a madrugada. Aqui já começa a acelerar a entrada da energia pisciana na nossa vida, que dura até o dia 20 de março, quando acontece o ano novo astrológico e o Sol entra em Áries. Mas aqui a nossa mente também fica mais confusa, mais difusa, mais sensível, mais voltada para as questões emocionais. Então existe um atravessamento emocional daquilo que a gente pensa. Parece que não tem como separar, sentir, racionalizar, né, de pensar. E essa lua cheia no sábado, ela vai estar sendo regida por esse Mercúrio em Peixes. Então, olha como a energia pisciana, ela atravessa toda a semana. Ela está ali como pano de fundo, pedindo mais sensibilidade, mais fluência, mais conexão, mais confiança na vida, mas também trazendo à tona esse nosso lado confuso, desorganizado, perdido, que se sente vítima da vida, das situações. Então, por exemplo, se surgir algum conflito, saiba que você não é vítima, por mais que alguém possa estar te tratando mal e na sua concepção você não ter feito nada para merecer isso. Só que, às vezes, justamente por você não estar fazendo nada que você tem parcela nisso, porque você não está impondo limites, porque você não está sabendo se opor àquilo, você está deixando que a pessoa faça o que ela quer com você. Então você também tem essa parcela, você não é vítima, você se permite e se acha vítima, é diferente, tá? Então só dando um exemplo aqui. Na sexta-feira, a lua entra em Virgem às 10h30 da noite, então vamos contar sábado e domingo aí dessa lua no signo prático de terra, muito meticuloso, muito perfeccionista, mas também muito organizado, disciplinado, que gosta de se sentir útil, de servir ao mundo, de servir as pessoas, né? De estar sempre ocupado. Quem conhece um virginiano sabe que ele nunca está parado, ele não consegue simplesmente descansar e ficar sem fazer nada. É uma dificuldade aí desses nativos de Virgem. Mas aqui no céu, por ser uma lua cheia, tudo que eu já comentei das emoções exacerbadas, das questões vindo à tona, todo mundo um pouco mais crítico, um pouco mais racional, e é interessante trazer racionalidade para uma semana em que a energia pisciana está bem forte, só que a gente não pode passar do ponto, nem de um lado, nem de outro. É preciso e é muito importante encontrar o caminho do meio. Essa lua cheia acontece às 9h30 da manhã, então
na verdade, na sexta-feira à noite a gente já vai ver aquela lua linda brilhando no céu, sábado também, e aí domingo ela já começa a diminuir de tamanho, né, de luminosidade, na verdade, no céu. E domingo a gente tem um aspecto, para a gente fechar a semana, que eu preciso comentar, que é Vênus fazendo uma quadratura com Júpiter. Vênus em Aquário, Júpiter em Touro, e esse aspecto ele traz uma certa dificuldade com carências, tá? Excessos de todo tipo. Aqui, por Vênus estar em Aquário, eu percebo esse conflito entre apego e desapego, entre carência e excesso de liberdade, entre aspas, porque não é bem nesse sentido. É uma liberdade disfarçada de não quero me comprometer porque eu tenho medo de me entregar. Num sentido mais prático, pode ser que a gente se veja assim, tentando resolver esses conflitos que surgiram durante a semana. Pode ser que a gente se sinta assim mais carente, acabe descontando na comida, pode ser que a gente desconte em compras. Cuidado com todo tipo de excesso, e é por isso que eu queria falar sobre esse aspecto, para você observar como que fica aí toda essa questão emocional que vai estar forte e como você lida com ela, com essas válvulas de escape, se você tem alguma e se você pode perceber com clareza isso e mudar e fazer com que não seja mais dessa forma, porque não é favorável para você. A gente não consegue resolver aquilo que a gente nem admite para a gente mesmo. Então, o primeiro passo aí é observar, admitir, para então mudar. É isso que eu queria trazer nessa semana para você. Eu espero de verdade que essas informações ajudem e favoreçam aí a sua semana para que ela seja realmente especial diante de tudo aí que está à nossa disposição energeticamente. E eu queria deixar o convite para a agenda astrológica. A gente já está aí no meio de fevereiro, carnaval já passou, já dá para a gente começar a pensar mais seriamente aí nas nossas metas, em como a gente vai viver o nosso ano. E eu estou fazendo uma promoção num valor extremamente acessível. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo. E eu deixo esse convite para todo mundo que ainda não adquiriu a agenda. Se você quiser apoiar o meu trabalho, essa é uma das formas que você pode fazer isso, tá? Uma outra forma é você deixar o seu like, é você se inscrever no meu canal, é você deixar um comentário para eu saber que você está aí do outro lado e como tudo que eu falei ajudou você de alguma forma. Eu fico à disposição. E a gente segue juntos e juntas nesse caminho do despertar. Um beijo enorme, uma linda semana de lua cheia e até mais. Tchau, tchau.